Olá, amigo. Nós estamos iniciando mais um programa O Viver é Cristo, aqui na TV Ativa. E nós convidamos você para assistir esse programa, porque Deus quer falar com você hoje. Hoje o Senhor Deus tem uma mensagem para a sua vida. Por isso, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia e acompanhe a mensagem que o Senhor Deus tem para você hoje. E quem vai trazer a mensagem, tem a responsabilidade de trazer a mensagem hoje, é o nosso irmão Jefferson. Qual o tema da mensagem, irmão? A certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna. Você já tem? Se você não tem a certeza da vida eterna, preste bem atenção nessa mensagem que você vai entender como você vai ter a certeza da vida eterna. Está no ar mais um programa O Viver é Cristo. Que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz.
tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer, tenho paz. Tenho paz. E aí, rola carona aí? Olá, mais uma vez nós estamos aqui diante desta responsabilidade que é a palavra de Deus, e nós queremos que, se você tiver uma Bíblia, você acompanhe conosco uma leitura da palavra de Deus, e nós queremos que Deus esta noite vai falar com você. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 12. Este texto diz acerca do pecado. E é interessante, não sei se você alguma vez já parou para pensar nisso, mas eu gostaria que você prestasse atenção na leitura deste texto. Nesta ocasião, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no verso 12, acompanhe comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a morte é uma consequência do pecado. Por que é que todos um dia terão que enfrentar a morte? Olhando para este texto, não nos resta dúvida, é por causa do pecado. Porque todos pecaram, todos terão que morrer. E por que é que todos terão que morrer? Porque todos são pecadores. O texto não nos deixa dúvida alguma. Se você avançar um pouco nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 6 e verso 23, você vai ver essa verdade ainda mais enfatizada quando Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte é um pagamento por causa dos nossos pecados. Portanto, ninguém pode se refugiar na ideia de que não é pecador. Não resta dúvidas. A maior prova de que somos pecadores é que um dia nós teremos que enfrentar a morte. E talvez você, como tantas outras pessoas, tenha a ideia de que com a morte tudo se acaba, mas a verdade é que com a morte é que se dará início uma nova vida, a qual é eterna. A morte não acaba com todas as coisas. A morte não é o final da existência. Pelo contrário, a verdadeira vida que é eterna, ela se dará início quando você deixar de viver aqui nesse mundo. Temos uma eternidade pela frente. A Bíblia diz que quando a morte chega, o pó volta à terra como era, porque do pó nós fomos formados e ao pó tornaremos. Isso referentes ao nosso corpo. Com a morte, a parte imaterial, que é a nossa alma e espírito, que são eternos, se separam do corpo, este vai para a sepultura, mas o destino da nossa alma, o destino do nosso espírito, os quais, como disse, são eternos, quais serão? Onde é que você vai passar a eternidade? Com quem você vai viver esta eternidade? E é alguma coisa relacionada a isso que eu gostaria de pensar. Se você quiser acompanhar no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Perceba que quem disse isso não foi uma pessoa qualquer. A Bíblia diz neste mesmo Evangelho de João, capítulo 1, que o Senhor Jesus Cristo, no início, estava com Deus e muito mais do que isso, ele era Deus. O mesmo texto diz que todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então quem está falando essas palavras é aquele que criou todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. E lembremos que a sua própria palavra nos ensina, Deus jamais pode mentir. Mais do que isso, olhando para este mesmo Evangelho de João, este mesmo Senhor e Salvador disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14 e versículo 6. Neste mesmo Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo, naquela que é tão conhecida como a oração sacerdotal, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, há razões suficientes para crermos que estamos diante de uma tão grande e inegável verdade. Perceba que o texto inicia dizendo, na verdade vos digo. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele diz acerca da vida eterna. Se ela não existisse, jamais ele faria menção. Jamais ele iria mencionar algo que não existe. Mas por que é que ele está falando da vida eterna? Porque ele sabia perfeitamente que o homem, quando deixar de viver nesse mundo, tem uma eternidade pela frente. E conforme nós falamos no início, o pecado leva à morte. E depois da morte, a eternidade estará diante de nós. E onde é que nós vamos viver esta eternidade? Perceba neste texto que o Senhor Jesus Cristo diz algumas verdades preciosas. Primeiro, como dissemos, a verdade da vida eterna. Existe sim, existe uma vida eterna depois do túmulo. Existe uma vida eterna que estará diante de nós. A Bíblia afirma isso categoricamente. E talvez você esteja pensando, mas se essa vida eterna de fato existe, como é que eu posso desfrutar dela? Como é que eu posso ter acesso a essa vida eterna? Como é que eu posso ter a certeza desta vida eterna? Então o Senhor Jesus Cristo continua ensinando-nos outras verdades absolutas. Olhe para o texto. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Não basta apenas escutar. O Senhor Jesus Cristo está dizendo de uma forma, está afirmando de uma forma categórica, quem ouve a minha palavra. Ouve no sentido de atender, no sentido de obedecer a sua palavra. O evangelho do qual nós estamos falando é, de fato, a palavra de Deus. O evangelho são as boas novas da parte de Deus, anunciando-nos que, através da sua morte na cruz do Calvário, nós podemos sim ter a certeza da vida eterna. Não existe outro caminho, não existe outro meio. É conforme eu já disse, o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 14 disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe um caminho alternativo, não existe um outro meio pelo qual você possa ter acesso a esta vida eterna, se não for através do Senhor Jesus Cristo, através da sua obra realizada lá na cruz do Calvário. Eu disse no início que todos nós somos pecadores. E eu disse também que o pecado leva à morte. Um dia nós teremos que morrer, o pagamento pelo pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio até esse mundo, Ele foi até a cruz,
e Ele levou o castigo dos meus e dos seus pecados. O castigo que nós teríamos que receber, a dívida que nós tínhamos que pagar, Ele pagou por mim e por você. Ele foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele suportou a ira e o castigo de Deus em nosso lugar. Esta é a palavra da qual nós estamos falando. Esta é a palavra que está diante de nós. Esta é a palavra com a qual ele está se referindo. Quem ouve a minha palavra, quem atende a minha voz, quem obedece a minha palavra, tem a vida eterna. Quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então pense nisso. A vida eterna existe sim, e você pode tê-la gratuitamente, porque lá na cruz do Calvário, toda a dívida que nós deveríamos pagar, Ele já a pagou por nós. Então, pela fé na obra redentora de Cristo, nós podemos sim ter a vida eterna. Mas perceba também que o Senhor Jesus Cristo ensina neste verso que aquele que ouve a sua palavra, que crê naquele que o enviou, além da vida eterna, jamais entrará em condenação. Por que é que ele disse isso? É como eu falei no início, nós, por causa dos nossos pecados, o homem, por causa do seu pecado, ele está condenado a passar a eternidade, a viver a eternidade separado de Deus, por causa do pecado. O destino automático do homem sem Deus é o lago de fogo, é o inferno, é a condenação, porque ele, por causa dos seus pecados, ele está separado de Deus. Então, ele jamais poderá viver a eternidade com Deus, se ele não se arrepender e não receber o Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra, quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais entrará em condenação. É como se você estivesse sendo absolvido, se você está sentenciado a passar a eternidade no inferno. O Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele está declarando você justificado. Você pode se tornar uma pessoa justificada, ou seja, livre de condenação, através da morte que o Senhor Jesus Cristo realizou ali na cruz do Calvário. E ele termina esse texto dizendo que aquele que ouve a sua palavra tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É uma transformação total. De condenado, você poderá ser justificado. De condenado ao inferno, ao lago de fogo, você poderá ser destinado aos céus, ao paraíso, à presença de Deus num lugar onde não pode haver dor, não pode haver pranto, clamor, dores, enfermidades, nada disto pode entrar naquele lugar. E se você quiser viver esta vida juntamente com Ele, você precisa hoje ouvir, atender ao convite que Ele está fazendo a você. Se você ainda não recebeu Jesus como o seu Salvador, você pode fazer isso agora mesmo. Você pode confessar seus pecados a Ele, tendo a certeza de que Ele pode e quer ser o seu Salvador. Não apenas pode, mas Ele quer. E Ele quer porque Ele pode ser o seu Salvador agora mesmo aonde você está. Não basta apenas saber que algo foi feito por você. Não basta apenas saber que Jesus Cristo morreu na cruz. É necessário que você confie nele como o seu Salvador. Eu vou terminar contando um episódio em que um homem atravessou uma corda sobre as cataratas do Niágara
E muitas pessoas estavam reunidas ali para ver a travessia que ele iria realizar sobre aquele cabo de aço. E ele fez a travessia. Quando ele chegou do outro lado, as pessoas estavam ali, e então ele olhou para as pessoas e disse: vocês acreditam que eu posso voltar do outro lado, agora levando um carrinho de mão sobre o cabo de aço? Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Que eu tenho condições para fazer isso? As pessoas então disseram: sim, nós sabemos que você pode fazer. Nós sabemos que você tem capacidade para fazer. Então ele, olhando para uma das pessoas que estava ali, disse: então você, senta aqui no carrinho que eu vou levar você andando sobre o cabo de aço. A pessoa então se recusou. E o que nós aprendemos com isto é: uma coisa é você saber que alguém pode fazer algo por você. Outra coisa é você confiar na pessoa que pode fazer alguma coisa. Confie no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar você totalmente da condenação. Que Deus abençoe você e ajude você a se decidir ao lado dele. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Como e quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do céu, o povo seu buscar, no lar eterno
ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, nós estamos chegando ao fim do programa. Mas antes de nós despedir com a palavra de oração e orar por você, eu quero estender o convite. O endereço e os horários das reuniões que aparecem na sua tela. Venha assistir às reuniões conosco. E também mande o seu pedido de oração pelo Zap, que aparece na tela. Mande o seu pedido de oração. Coloque o seu nome, o nome da família, o nome de cada pessoa, membro da família que precisa de oração. Que nós temos um grupo de irmãos consagrado para orar por você. Esses irmãos são sacerdócio de Deus. E agora nós vamos orar. Eu quero convidar o nosso irmão Jefferson para encerrar com uma palavra de oração e orando por todos os nossos ouvintes. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e entrar no lar de todos aqueles que estão nos assistindo. E a nossa oração é para que a Tua Palavra, Senhor, possa penetrar em cada coração, em cada ouvinte que ouviu mais um pouco do Teu Santo Evangelho. Amém. Oramos por aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que não têm esperança. Oramos por aqueles, ó Senhor, que estão necessitados de um encontro com o Senhor através da Tua Palavra. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor esteja abençoando a cada um que ouviu a Tua Palavra. A nossa oração é que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia, esteja abençoando a cada um, ajudando nas necessidades, nas lutas. A nossa oração, Senhor, é que a Tua Palavra não volte vazia, mas que ela possa encontrar lugar em cada coração. Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado por esta oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e abençoe a cada um dos ouvintes. Nós oramos agradecidos e pedimos em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa, com a permissão do Senhor.